vê a riqueza, só vê qualquer coisa, mas ele está em primeiro lugar. Nunca está as pessoas e nunca em primeiro lugar está Deus na vida dele. Aleluia, glória a Deus. E são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogante, e ergue a sua boca contra o céu, e a sua língua percorre a terra. Glória a Deus. E pelo que o seu povo volta aqui, e as águas do povo cheio se lhes espreme, e dizem: como sabe Deus, ou há conhecimento do Altíssimo. Aleluia! E eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe argumenta a riqueza. Quer dizer, estava vendo os ímpios prosperando, sendo arrogantes, maltratando o povo, mas nada se sentiam afligidos. E quando isso, o povo de Deus, glória aleluia, porque ele era não só o povo de Deus escolhido, mas ele era o profeta, glória aleluia, e tinha uma grande obrigação. E ele via os ímpios prosperando e não impedia, glória aleluia. E aquele sentimento entrou no coração dele. Mas adiante, e assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavando as minhas mãos na inocência. Quer dizer, que ele se sentiu, ele não pedia, porque Deus prosperava os ímpios, porque eles eram tão arrogantes, enquanto ele fazia tanto para Deus, glória aleluia, e se sentia afligido no seu coração. Mas o 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Por que ele é castigado? Porque ele via os ricos prosperarem. E eles, como servo, sabemos que não é fácil ser servo, porque provações vêm, desertos vêm, tempestade vem, mas nós temos que ficar firmes no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quer dizer, ele estava falando, mas quando ele estava desabafando com Deus, mas na verdade começou a retroceder, porque ele estava vendo que não estava sendo digno nas palavras dele. Que dizia seria assim: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quer dizer, ele não entendia. E começou a passar mil coisas na cabeça dele. Tanto ele desabafando, quando ele começou a cair em si. Aí agora vem a verdade, que é o 17, diz assim: até que entrei no santuário de Deus e não entendi o seu fim. Glória a aleluia. Porque devemos vir para a igreja. Porque é aqui que nós sentimos também a presença do Senhor mais forte. Não que eu quero dizer que na sua casa você não sinta, no seu trabalho você não sinta, mas aqui é o canto mais especial, que Deus se faz mais presente, porque a gente está numa comunhão só podemos adorar, porque sabemos que quando Salomão fez o templo,
para dar salvação. E muitas vezes ele dama seu sangue e você retrocede. Mas que Deus tenha misericórdia de que a palavra diz que Pedro perguntou a Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, quantas vezes nós deveríamos perdoar o irmão? Será 7 vezes, e ele não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Deus perdoa nós quantas vezes? Infinitamente. Independente, não é o irmão, não é Deus. Que a misericórdia dele é grande. E a graça dele é maior ainda. Aleluia. E me diz assim, todavia estou e continuo contigo. Tu me segura pela mão direita. Só ele segura, eu não sei, pela mão. Não tem mais ninguém. Porque quando estamos caídos, ele que dá a palavra, ele que dá a força. E ele que sustenta. Às vezes é pela, vamos dizer, pela uma enfermidade, às vezes é pelo parente que se foi. Muitas situações, mas quem dá a mão é ele. Glória de aleluia. E o Bíblia vai dizer, guiar-me-as com teu conselho e depois me receberás em tua glória. Qual é o melhor conselho que tem? A palavra do Senhor. Não tem nenhum conselho melhor do que a palavra do Senhor. Isso aqui é uma bússola para a gente ver a glória da nossa vida. É só na palavra do Senhor, no seu Evangelho. Por isso assim, e aqui tenho eu no céu, senão a ti. E na terra não há quem eu desejo além de ti. Quer dizer, ele estava reconhecendo que independente de qualquer situação, ele só tinha Deus no céu e na terra. E não há outro. Porque nosso Senhor Jesus disse que quem não pegasse a sua cruz e levasse para seguir a Ele, não era digno dele. Porque em primeiro lugar só tem Ele. Não tem mais ninguém. Não tem filho, não tem pai, não tem mãe, só tem Ele. Porque foi Ele que nos fez. Fez a gente do pó, inspirou o Espírito dele em nós. Do pó nós voltaremos, mas também o Espírito voltará para Ele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Diz assim, e a minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele agora admitiu que ele era separado, escolhido, que Deus é a porção dele para tudo, que ele podia ter tudo dos ímpios, mas se não tivesse Deus, ele não teria nada. Mas quando ele assume que a porção dele é Deus, aleluia, glória a Deus, ele estava admitindo que sem ele não seria nada. Glória a Deus, aleluia. E o que sai assim, pois eis que os que se alongam de ti parecerão tu ter destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti. Quer dizer, quando a pessoa está na presença, muitas vezes não volta e termina o mal pior causando. Por que Deus permite? Porque conheceu a verdade. Porque sabemos que quando conhece a verdade, a palavra de conhecer a verdade vos libertará. E quando nós estamos libertos, às vezes pelas circunstâncias querem retroceder, mudar para o passado. Sabemos que não é fácil o Evangelho, mas sabemos também que não é difícil ficar na posição, porque sabemos que por cedo ou mais tarde a gente vai reconhecer que só tem um caminho e muitas vezes nós se retrocede. Independente de qualquer situação, permaneça. Hoje em dia assim, não é fácil, mas o Deus é melhor. E sem Deus, o que acontece? É melhor passar pela prova com Ele ou sem Ele? Com Ele. Glória a Deus, aleluia. E o vídeo diz assim, mas para mim, como é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Glória a Deus, aleluia. Independente de qualquer situação,
do Evangelho, dizer que ele é bom, dizer que ele cura, dizer que ele faz, e não há outro. Então, quem somos nós para julgar uns aos outros? Porque Asaf mesmo, ele era levita, profeta, e ele disse que quase se desviava. Mas quando ele perseverou na presença, entrando no santuário e viu que Deus mostrou a ele, Glória a Deus. que não adianta, que a palavra de Deus diz, não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E por que, glória a Deus, aleluia, Senhor? Porque às vezes nós queremos sair da frente do Senhor. Sabemos que saindo, nós vamos perder a salvação.